Após alugar um quarto, o protagonista se mete com o sobrenatural e, como se isso fosse pouco, ele é recrutado por uma agência de controle do tempo e espaço que vai instalar nele o hack que vai deixar ele super poderoso. Então, bora assistir por completo esse resumo. Já curte o vídeo e se inscreva para ajudar o canal. Comente e compartilhe para ganhar mais vídeos. Em um belo dia, vemos o protagonista procurando emprego e pensando que quer um salário de 10 mil reais, até que ele dorme na praça e é acordado por uma moça. Ela quer ajuda para achar um local, e esse local é a casa dele. Ela está procurando uma casa para morar, e ele está alugando quartos. Ele leva ela para a casa de ônibus. O nome dela é Lily, o nome dele é Ren. Ele diz que ela confiou muito rápido nele, e ela fica corada e diz que tem medo de ser enganada. Andando até a casa, ele diz para ela tomar cuidado ao andar de noite. Ela diz que não tem problema, que ela é forte, e então a mala dela quebra. Ele tenta ajudar ela, mas não consegue. Ela levanta a mala como se não fosse nada. Enquanto andava com ela, morcegos aparecem. Ele vê orelhas de lobo por um instante em Lily, que coloca ele contra a parede, e ela diz que precisa fazer algo antes deles irem para casa. Ela manda ele ir na frente. Ren diz que não pode deixar uma moça sozinha, e então morcegos vão para cima. Ela se transforma e empurra ele. Uma mulher com asas de morcego na cabeça ataca, e após um rápido embate, ela vai atrás do protagonista, mas Lily vai salvá-lo. Ele pergunta a Lily quem é ela e ela diz que ele precisa manter segredo e fala que vai embora, mas o protagonista vai atrás de Lily e com gratidão ele chama ela para a casa dele. Vemos ele apresentando a casa para ela. No dia seguinte, Lily se assusta com o pet do protagonista, que é um gato chamado Gun. Após ele apresentar o gato para ela, Lily reclama que a TV não está funcionando. E quando ele vai checar a antena, a água do pote do gato congela. Morcegos entram e a vampira aparece novamente. Lily e a vampira começam a batalhar, e o protagonista, com medo de ter sua casa destruída, manda elas pararem ou irem para fora. Elas param, pedem desculpas, e a vampira diz que estava tentando salvar o protagonista da loba. Ela conta ter aparecido ali para alugar o quarto, então a cena muda, eles vão comer. A vampira se chama Wei e ela pode comer comida normal. Wei diz que quer morar ali e o protagonista pensa que 2 inquilinas é melhor do que uma. Lily não gosta da ideia. As duas discutem. Quando Wei chama Lily de selvagem, a loba se transforma e destrói a mesa. Ren manda ela arrumar a bagunça e mostra o quarto para Wei, que vai pegar sua bagagem pela janela e assusta Ren. Ela volta pela janela e percebe que perdeu o dinheiro. Após implorar para ficar, o protagonista deixa ela pagar depois, e Wei decide ajudar na casa como compensação. Após Ren elogiar a comida dela, ela diz que não vai precisar pagar o aluguel e o protagonista nega a afirmação dela. Ren recebe uma ligação. A pessoa ao telefone berra e ele recebe uma proposta de trabalho. E mesmo não lembrando de ter mandado o currículo, ele decide ir. Chega em um lugar abandonado. Recebe mais uma ligação. A pessoa manda ele colocar a mão em um poste e então olhar para cima. Um portal interdimensional aparece e leva o protagonista para um palácio. Um ser que parece um alien do Ben 10 guia o protagonista até uma sala. Ele entra e encontra uma mulher que diz ser da administração do tempo e espaço. Ela se chama Duya. Ela manda ele se aproximar e diz que os olhos dele são bonitos. Ren cai no chão, uma cadeira surge, ele senta e ela começa a comer um miojo. E explica que eles organizam o mundo para evitar conflitos. Manda ele pensar que eles são como deuses e que ele vai se tornar um assistente administrativo da linha do tempo. A situação com Wei e Lily foi o primeiro teste dele, que ele vai ter que continuar lidando com elas e que vai cuidar de muitos outros eventos. Ele pergunta o que acontece se ele não quiser o trabalho. Ela diz que vão apagar as memórias deles dos últimos 2 dias, e Ren aceita o emprego pelo fato que ele ia perder o aluguel das inquilinas dele.
Ele recebe um enorme contrato de emprego e fica feliz com o salário que vai receber. Ren volta para casa e conta o que aconteceu para Lily e Wei. Wei fica desconfiada, não acredita que Duya seja uma deusa. Wei conta sobre os caçadores de demônios, um grupo de seres que caçam tudo que não seja humano. Lily não sabe nada sobre o assunto, uma vez que sempre viveu com humanos. Wei faz um discurso dizendo que vai proteger o protagonista, mas se assusta com o barulho da TV. De repente vemos o protagonista em um campo. Ele pensa sonhar, mas sente dor. Sai andando por esse local misterioso que possui 2 luas. É caçado por lobos gigantes. E então Lily acorda ele, mas Ren tem uma pelagem na mão dele. Wei e Lily tentam identificar o que é, mas não conseguem. Wei decide dar um amuleto de proteção ao protagonista e ela mostra um monte de objetos de várias épocas da humanidade. No final, ela tenta fazer uma magia de sangue no protagonista, mas parece ser imune. Tenta usar escrita mágica, mas não funciona. Ela diz de forma rude que existem pessoas imunes à magia e Ren cobra o aluguel dela. Assim, ela diz que deve ser o novo emprego dele que deu esse poder de imunidade à magia. Nesse momento, Duya liga para ele, avisando de uma missão. Ele aparece no trabalho, não encontra ninguém, e então Duya, com uma espada gigante e com traje de jardinagem, aparece. Ela está usando a espada para cortar arbustos e diz que tem algo para o protagonista. Na sala dela, ela entrega um hexágono tecnológico, o qual ela diz possuir diversas funções e que pode salvar a vida dele. Ele se preocupa, mas ela diz que qualquer coisa, eles mudam a alma dele de corpo e dá os parabéns para ele por ser imortal agora. Ele pergunta qual era a missão super importante e ela fala que antes da missão ele vai receber aprimoramentos. Ren se recusa a receber os poderes quando vê a caixa do super soldado que era para ele entrar, mas Duya manda ele ir para dentro e a instalação do hack começa. O protagonista acorda no mundo dos sonhos novamente, caminha por aquele local, seu hexágono se ativa e flutua, diz que pode dar um guia ao protagonista. Ren pede um casaco e o hexágono diz que não pode fazer isso. Ren chama ele de inútil e a tecnologia, que se chama Finn, fica reclamando. Ren chega em uma floresta e Finn diz que aquele local é um espaço paralelo ao mundo real. Diz que o absurdo pode ser possível nesse local. Então o protagonista percebe algo. Lobos cercam ele, os mesmos do sonho dele. Ren leva mordidas, mas seu hack já está ativo, assim ele possui escudos. Ren combate os lobos e depois corre. É pego por um lobo gigante, mas o seu escudo protege ele. O lobo começa a falar e, após uma breve conversa em que mais integrantes da Aquateia aparecem, ele convence o lobo a levar ele ao local em que humanos vivem nesse mundo. Ao chegar ao local, ele encontra algumas casas rústicas, entra em uma usando o Finn como lanterna, mas o equipamento começa a reclamar. Após Ren cair, ele encontra um objeto com escrituras, e então uma forte luz é gerada. Vemos Lily cuidando de um cachorro, então correndo atrás dele e esbarrando em alguém que nem se mexe com o encontro, lembrando que ela tem super força. Depois vemos Wei se divertindo com os afazeres domésticos. Wei e Lily começam a discutir e Wei oferece uma casinha de cachorro para Lily. Ren retorna ao seu mundo e sua superior está comendo miojo. Duya pergunta como foi e Ren reclama de ter recebido somente um escudo. Ela diz que ele está evoluindo, que todos os atributos dele foram fortificados e que ele vai evoluir ainda mais. Ela explica que esse mundo dos sonhos que o protagonista estava é uma estrutura dimensional complexa que muda com velocidade. Ele conta que foi parar lá em um sonho e mostra o pelo do lobo. Ela põe ele para fora, dá passagens para ele viajar com Wei e Lily para assim recrutarem uma nova pessoa. Ele vai embora e ela usa algum poder para queimar os pelos do lobo que Ren trouxe. E vemos um homem em roupas formais e uma foto de uma garota. Ele abre uma mala e pega uma besta. Vemos Ren no avião com Lily e Wei.
O protagonista não sabe nada sobre seu novo inquilino. Essa é a primeira vez de Wei voando em um avião, e Ren reclama que as passagens eram de classe econômica. Lily conta que já voou do lado de fora de um avião. Ao chegar no local, eles enfrentam uma neblina. Wei diz que vai pedir informações, e depois disso vemos que ela tá cabisbaixa, pois seu inglês é de séculos passados. Ren reclama, dizendo pensar que Wei era mais confiável que Lily. Nesse momento, Wei se aproveita do olfato de loba que Lily tem para achar o caminho até o hotel, mas Lily se recusa a andar. Nesse momento, Ren diz que a comida de lá deve ser deliciosa e ela fica super disposta. Então eles chegam no quarto de hotel. Wei fica super empolgada com o quarto. Lily começa a devorar muita comida. Wei vai dormir e o protagonista se irrita com o comportamento delas. Elas pedem desculpas e Ren usa seu hexágono. Wei e Lily ficam encarando. Ele usa um mapa, mas não consegue entender nada. Duya liga para ele e reclama da demora. E ele reclama do idioma do mapa. Ela então manda uma atualização e ele diz que ela não é confiável. O dispositivo avisa que se ele reclamar de Duya, ele vai levar um choque. Ele diz que era um fato a incompetência dela e leva um choque. Lily brinca com o hexágono e eles vão comer. Lily faz pilhas de pratos. Uma das invocações da Wei encontra magias aplicadas em estátuas do hotel. Ela diz para eles voltarem para o quarto. Nesse momento, o homem do começo do episódio aparece. Ele se chama Nangon. Ele senta para conversar. Nangon sabe aonde fica o destino do protagonista, Yorkford, e Wei tenta encerrar a conversa. Nangon diz para terem cuidado lá, pois existem fantasmas. A cena muda e Ren está pensando que vai encontrar problemas. Wei aparece para dizer que há um caçador de demônios no hotel. Ren pergunta se eles devem procurar esse caçador, e Wei diz pensar que Nangon é o caçador. Ren pergunta se tem como confirmar isso. E quando Wei ia falar o método, ouvimos a voz de Nangon. Ele está na sacada ao lado e confirma ser um caçador. Nangon se apresenta como um caçador e Wei ri da apresentação. Depois disso, chama Nangon de um charlatão. O caçador se teleporta para tentar provar a veracidade e Wen salva ele de cair da sacada. Depois disso, acontece uma conversa e o caçador mostra o encantamento que ele usou. Wei confirma a veracidade. Nangon pergunta quem são eles e não acredita que Ren seja uma pessoa normal. Mesmo assim, o caçador se oferecem para irem juntos a Yorkford e o grupo do protagonista aceita. No dia seguinte, eles viajam de trem e Wei e Lily ficam reclamando uma da outra. Quem pergunta ao caçador o que é o fantasma e passa na TV as informações. Fogos azuis e sons de sino foram ouvidos no castelo de Yorkford e estão oferecendo uma quantia em dinheiro para solucionar a situação. Wei se interessa pelo dinheiro e Ren manda ela se acalmar. Figurantes vestidos de formas variadas aparecem e Lily ajuda Nangon a tirar sua mala do caminho, que está cheia de ferramentas de caçadores. Wei diz a Ren que um caçador poderoso não precisa de muitas ferramentas. Eles chegam na estação e Nangon vai na frente, farejando o fantasma. Chegam no hotel do cara que apareceu na TV e ele diz que não há mais quartos, mas que vai tentar arranjar um para eles. O gerente arranja os quartos. Wei vai na frente levando Lily, que está dormindo, e Lily morde Wei. Rei e Nangon ficam conversando com o gerente. Nangon conta que é caçador e pede um mapa do castelo. Ele diz não ter e conta a história do castelo. Diz que aconteceram batalhas lá e os fantasmas protegem o tesouro que existe no local, que está escondido em um labirinto. Ren conta a Wei a história e Wei conta que mandou seus morcegos ao local e descobriu que há fantasmas mesmos lá, mas que não parecem ser os culpados pelos eventos. Ren vai para o quarto que está dividindo com o Nangon, que derruba a foto que apareceu no começo do vídeo. O protagonista pergunta quem é e o caçador diz ser a irmã dele. Logo após isso, o caçador entra em um saco de dormir que está rasgado.
e Ren dá um tapão nele ao tentar acertar o mosquito. Ren pergunta se a irmã dele é uma caçadora também, e Nangon diz que não, que ele só se tornou um caçador para proteger ela. O gerente do hotel parece sendo Uber e negociando a viagem com os figurantes que apareceram mais cedo. Após uma barganha que não dá muito certo, eles parecem ir e Nangon está de olho. Wei acorda Ren e fala que eles devem se apressar para encontrar o inquilino. Eles vão chamar Lily, que está dormindo e destruindo o quarto. Ele tenta acordar ela, não consegue. Wei usa a força bruta e acorda ela. Vemos o gerente novamente, assustando os figurantes, falando para eles se afastarem de uma cruz amaldiçoada. O caçador está no teto do carro e a serpente de um dos figurantes vai atacar ele. Vemos o protagonista voando com a Wei enquanto Lily corre na terra. Ren percebe que Lily está dormindo enquanto corre e ela bate em uma pedra. A Wei elogia a percepção do protagonista. Ele diz que deve ser o aprimoramento que ele recebeu. Encontram Lily chorando e de repente aparece um atalho para o castelo atrás dela. O grupo do protagonista se atrapalha pelo caminho e na beira de um precipício as duas discutem e quase caem. Eles acham a saída e encontram um castelo e um bando de figurantes procurando o tesouro. Tentam usar o hexágono para achar o novo inquilino, mas não funciona. Vemos o caçador implantando magias. O grupo do protagonista vê ele em ação e Wei diz que é melhor evitá-lo. Após procurar mais, eles chegam na igreja. Wei e Lily se assustam. Figurantes se aproximam e o grupo do protagonista se esconde. Depois, Wei e Lily vão assustar os figurantes e assim continuam suas investigações. Lily sente cheiros de mais humanos. Wei investiga a cruz e Ren elogia o hexágono tecnológico para que ele decida a ajudar a traduzir os escritos. Assim, Wei manda Lily tirar um piso do chão, mostrando uma passagem secreta. O dispositivo diz que detectou o novo inquilino pelo caminho que se abriu, e todos entram na passagem. No subterrâneo, eles encontram um lugar grande. Lily parte na frente. Vemos Nangon usando magia para levitar uma pedra e achando uma passagem. Nos corredores, o grupo do protagonista está cansado de procurar. Então, eles escutam algo e voltam a andar. Acham o gerente do hotel e Wei tampa a boca de Lily, que falava alto. Wei usa uma magia para disfarçar a presença deles. Lily aproveita isso para assustar o gerente. Ren entra na onda e manda o gerente ir embora. O gerente pede desculpas por ter inventado a história dos fantasmas, mas ele estava falindo. Ren manda ele ir e Lily acha alguma coisa. Wei diz que são letras mágicas para selar o mal e que os caçadores usam isso agora. Wei encosta na parede para examinar mais e ativa as armadilhas. Ren gera um escudo. Eles correm de uma chuva de flechas. Ren manda Lily quebrar uma porta para eles se abrigarem. O caçador aparece e fica com medo de rato e ativa uma magia que acerta ele mesmo. Uma pedra gigante rola em direção do grupo do protagonista. Ren manda Lily e Wei irem para a parede e a pedra passa. Lily começa a correr atrás da pedra. Ren e Wei vão atrás dela e Lily cai em uma armadilha. Wei voa e salva ela. O caçador aparece, lê a mesma parede que eles e cai na armadilha das flechas. Ren cai em cima de Wei e Lily. Assim eles acham um tesouro. Só que Lily vê carne e Wei vê ouro. Ren para elas. Era uma ilusão ao qual o protagonista é imune. Eles passam pelo precipício, andam ainda mais e, enquanto discutem como deve ser o novo inquilino, as paredes se mexem. As runas na parede tiram os poderes de Lily e Wei. Wei manda o protagonista ir, mas ele decide proteger elas. E quando ele encosta na parede, corta o efeito das runas. O caçador aparece novamente para cair em mais uma armadilha. O grupo do protagonista está parado até que cavaleiros fantasmas aparecem. Lily e Wei enfrentam eles enquanto correm. Wei diz que sente fantasmas por todos os lados. Tem inscrições nas espadas e Wei acredita que esse lugar está selando algo.
Ren pergunta como seria o selo. Wei descreve e então o protagonista aponta para uma pedra que bate com a descrição. Ren está desmotivado até que uma passagem cheia de fantasmas se abre por culpa do caçador. Eles se preparam para encarar os fantasmas, então flechas acertam os fantasmas. Foi o caçador que chega se achando, diz que vai resolver a situação e cai de cara no chão. Os cavaleiros se preparam. O caçador manda o grupo do protagonista se esconder. Ele lança flechas, o grupo do prota é cercado, Lily ataca, Ren protege Wei, que se prepara para lançar uma magia. O caçador fica sem flechas, Lily lança pedras e soca pedras. Wei lança sua magia, que acaba ativando o selo. A pedra começa a brilhar, o céu fica vermelho, meteoros caem, um ser de magma aparece. O caçador está desmaiado. Ele e o protagonista são levados. Wei e Lily vão atrás do ser. Wei e Lily alcançam o ser, que solta o protagonista. Wei se prepara para um duelo. Uma segunda lua aparece. Então Lily desmaia. Em meio a essa tensão, o ser pergunta se Ren é o senhorio dele. Todos ficam surpresos. Ele se chama Isaac e, sem querer, manda o caçador longe. Wei não quer aceitar, mas o dispositivo diz que é necessário. Lily já foi fazer amizade. Eles dizem que ele é grande. Depois pensam que precisam lidar com os fantasmas no castelo. Então Isaac manda um meteoro e destrói o castelo. Nisso, Wei quer menos ainda aceitar o novo morador. Mas então ele elogia a magia dela e ela aceita ele facilmente. Eles escutam pessoas se aproximando e Isaac quer resolver com outro meteoro. Ren pede para ele se tornar humano e ele faz isso. A cena muda, vemos Ren com Duya. Ela está perguntando como está o novo inquilino, que sempre quer resolver tudo com um meteoro e que adora molho de soja. Descobrimos que a pedra não era um selo e sim um portal. Isaac veio do espaço. Quando o Ren volta para casa, está uma enorme confusão e ele fica parado do lado de fora. Mais tarde, ele vai no quarto da Wei, que já está decorado, e ela entrega algo que achou na casa de Ren, uma placa com as mesmas inscrições da placa que ele achou no mundo dos sonhos. Eles examinam, mas não chegam em uma conclusão. Parecia ser mais um dia comum. O protagonista andava até seu trabalho e encontra uma moça cantarolando. Ela assina para ele e ele continua indo até o trabalho. Ela fica brava. Duya está preocupada com uma carga que vem do espaço e Ren deve ir lá. Ele reclama da missão e ela diz que ele vai, pois tem muito a aprender ainda. Vemos uma projeção do local em que ele vai ser teletransportado. Duya diz para ele não se preocupar, pois ela arranjou uma especialista para ir com ele. E a especialista é a moça que tocava violão. Duya avisa que ela também vai ser uma inquilina dele. Vemos o protagonista apresentando Vivi aos demais. Ela conta ser parte sereia, mas que cresceu na terra. Wei conta que a espécie dela costuma viver no fundo do mar e que por isso tem poucas informações sobre elas. Wei vai preparar algo para comer e Vivi acha interessante dois clãs rivais se dando tão bem. Nisso, Lily e Wei começam a discutir. A cena muda e o protagonista diz que vai levar dois assistentes na missão. Lily se oferece para ir. Wei pergunta aonde é e Ren conta que é no espaço. Isaac diz que conhece bem o espaço e Ren escolhe ele. Lily faz birra e só para quando sente dor de barriga. De noite, Ren vai à geladeira e Vivi aparece atrás dele, perguntando se ele está ansioso. Ele diz que não e oferece água. Ela recusa e pergunta sobre o grupo do protagonista. Ele diz que são apenas um grupo de trabalhadores espaciais. Ele pergunta sobre ela e o fato dela ter viajado o ano todo, e ela diz ser segredo e vai dormir. No dia seguinte, no quintal de casa, ele é teletransportado para o espaço. São recepcionados por uma mulher de cabelos verdes. O dispositivo conta que ela é a guia da estação e que ela é uma alien. O protagonista fica surpreso por ela parecer humana. Vivi nota que a gravidade é igual da Terra e a guia conta que o ambiente é todo controlado. Ren pergunta o porquê do lugar ser tão vazio e a guia conta que ali é somente um ponto de passagem para transporte espacial.
Eles chegam na nave e encontram aliens não humanoides. Ren se anima e o hexágono dele puxa ele até a nave. Essa nave vai levar eles até uma menor, e então um holograma do capitão da nave aparece e conta que eles vão viajar 2 bilhões de anos-luz em menos de 24 horas. A nave decola e vemos Lily reclamando de ficar em casa, e Wei tentando animar ela. A bordo da nave, Ren, Isaac e Vivi jogam para passar o tempo, e então a nave treme. O capitão avisa que eles vão disputar corrida com uma outra nave, e o hexágono conta que eles precisam partir para a nave pequena, pois demoraria anos para eles chegarem no destino deles se eles perderem um ponto. O grupo corre, chegam na nave, e o hexágono vai pilotar ela, mas a escotilha não quer abrir. Isaac diz que vai abrir na força. No esforço, ele se transforma e eles partem ao novo planeta. Entram de forma turbulenta na atmosfera e danificam o motor. Acabam no meio da água e vive em sua forma de sereia, salvo o protagonista. Ren acorda no mundo dos sonhos e o hexágono conta que já avisou a Vivi e Isaac da situação. O protagonista se surpreende com o funcionamento multidimensional de seus dispositivos. Espécies diferentes de lobos lutam e o protagonista vai salvar os lobos que ele conhece, apesar de que eles não gostaram da intromissão de Ren. Eles agradecem a ajuda. Ren pergunta sobre o idioma na pedra que ele achou anteriormente, e o lobo conta que é um idioma usado em bênçãos e rituais. Quando ele ia saber mais, o hexágono berra e Ren acorda no mundo real. Agradece a preocupação de seus companheiros e analisa o mapa desse mundo. O dispositivo tenta explicar o mapa, mas o grupo do protagonista decide suas ações sem ouvir ele. Na Terra vemos Wei cozinhando e Lily comendo. Então Lily passa mal e tenta ir para fora transformada. Wei não entende o que está acontecendo e 2 homens aparecem vigiando a casa do protagonista. No outro planeta, eles chegam em uma cratera na busca pelo novo inquilino. Isaac desmonta a nave e não encontra nada. O dispositivo diz que o novo inquilino deve estar na outra parte da nave, que caiu em outro local. Esse local é debaixo d'água. E Vivi pula no mar, se transforma em sereia e joga sua roupa, pedindo para guardá-la. Ela diz que pode levar alguém com ela, e o protagonista escolhe ir com ela a mais de 5.000 pés de profundidade. Ele é jogado na água por Isaac. Ren segura sua respiração até não conseguir mais, e nisso descobre que pode respirar. Vivi conta que seus poderes manipulam a água, assim ele pode respirar e é imune à pressão. Um estranho tubarão se aproxima e Vivi se transforma em um polvo gigante. Afasta o tubarão, vira um camarão gigante e manda o protagonista montar nela. Assim eles continuam sua viagem. Chegam na cabine de carga. Vivi se transforma em uma serpente marinha e cria uma área com oxigênio. Ela continua transformada, pois deixou suas roupas na superfície. Dentro da nave, eles não encontram um inquilino. Ren liga para Duya e Vivi acha um ovo. Duya pede para ver a nave e encontra um inquilino com a Vivi. Ren não entende e Duya explica que o ovo é o inquilino. Nesse momento, Vivi derruba o ovo e Duya fica com medo. Por sorte, nada aconteceu. Após isso, eles retornam à superfície e esperam por Duya. Ela chega em uma nave que quase acerta eles. Ren reclama do comportamento dela, e nisso ela conta que a nave é para o protagonista. No começo ele não acredita, mas depois ele fica feliz e pergunta qual o nome da nave. Duya, animada, conta que a nave se chama Superpoderosa Tartaruga Híbrida e incrivelmente o protagonista gosta do nome. Duya conta que esse ovo é de uma sereia de outro universo e deixa Vivi encarregada de chocar ele. Duya diz para voltarem, Ren diz não saber comandar a nave, e o hexágono serve como piloto automático para levarem eles até a Terra. Eles chegam em casa e vão descansar. Encontram a casa destruída e a Wei arrastando a Lily amarrada. Nesse momento ela se transforma, ataca Ren, que se defende. Ela quer comer o ovo, pula novamente, Isaac segura ela, Ren decide levar ela até Duya, manda o hexágono teletransportar eles, mas o dispositivo diz que isso pode ser perigoso no atual estado dela. Isaac desenha um círculo mágico com molho de soja e eles vão até Duya, que está comendo um miojo.
Ela fica de mau humor por ter sua refeição atrapalhada e Ren pede ajuda. Lily começa a morder Duya, que agarra a cabeça de Lily e encara ela nos olhos. Duya manda Lily dizer o que vê e Lily vê uma lua vermelha e pessoas na lua. Após isso, Lily tenta atacar Duya, mas leva um peteleco na testa e desmaia. Duya conta que Lily está prestes a despertar uma nova habilidade de sua espécie. Duya diz que algo deve ter acelerado o despertar desse poder, e Ren chega à conclusão que a lua vermelha que Wei convocou no castelo de Yorkford deve ter feito isso. Duya manda eles levarem Lily para o centro de aprimoramento, e Ren leva ela. Duya pergunta a Isaac e a Vivi como estão, e eles dizem gostar de suas novas vidas. Lily acorda e pede desculpas pelos problemas que deu, e Wei implica com ela. Assim, Lily reclama de Wei e Ren tenta intermediar a situação. No final, todos ficam bem e Ren vai falar com Duya. Ela pede relatórios dos últimos ocorridos. Ren não quer fazer isso, mas Duya diz que ele pode ficar sem o salário dele se não fizer o trabalho. Ele reclama de não ter folga e Duya avisa que Lily não completou o seu despertar e que isso deve ocorrer na próxima lua cheia. Ren vai ter que lidar com isso com a ajuda de seus inquilinos. Voltando das compras, vemos Ren cabisbaixo e um dos homens que observava a casa dele. Wei está preparando algo para ajudar Lily, mas sua poção é corrosiva. De noite, eles estão acampando, longe da cidade, e Wei quer dar sua poção a Lily. O tempo passa, eles se distraem, Lily fica comendo espetos picantes e após todos dormirem, ela vai ver a lua e uivar. Todos veem ela transformada e feroz. Isaac prepara um feitiço de defesa e protegidos, eles veem sua amiga virando um cachorro gigante. Ren anda em direção de Lily. Wei se preocupa e Lily lambe o protagonista, que faz carinho nela. Ela uiva e Wei entrega a fórmula a ela. Nisso, Lily corre em direção da cidade e todos vão atrás dela. Ren prepara um plano e manda Isaac para Lily, mas ele não consegue. Assim, Wei faz uma barreira mágica. Ren pula nas costas dela e tenta acalmar ela. Vivi usa o canto das sereias e Lily se acalma e dorme. Assim, ela volta à forma humana e Wei faz uma roupa com magia para ela. Em casa, o protagonista é atacado pelas costas e desmaia. Vemos agora Lily flutuando no espaço com duas luvas que saem garras quentes e frias. Ela dorme e acorda em um galpão. Toma um choque ao tentar sair e de uma fumaça aparecem dois homens que apagaram o protagonista. Eles dizem ser companheiros dela e que ela foi enfeitiçada por vampiros. Lily pergunta por Ren e Wei, mas eles não respondem. Ela pede comida e irrita eles. Ela diz que não vai mais falar com eles, tenta fugir e é apagada. Um morcego da Wei se separa de Lily e é percebido pelos homens. O protagonista acorda e percebe que levaram Lily. Nesse momento, o morcego chega. Wei percebe que há uma magia atrapalhando sua conexão com seus morcegos e Ren tenta usar o hexágono para resolver a situação. O dispositivo diz os componentes químicos que estavam grudados no morcego e Isaac percebe que estão relacionados à forja de ferro. Ren lembra de uma indústria abandonada por perto e eles se organizam para salvar sua amiga. Vemos os homens que levaram Lily se preparando para uma horda de vampiros. Depois vemos Ren sendo levado por Wei até o local. Um dos morcegos dela é derrotado. Os dois estão na base do prédio que está coberto por uma névoa escura. Wei diz que isso é uma magia muito poderosa. Isaac e Vivi se teleportam para outra parte. Isaac abre e destrói uma porta, onde tinham pessoas fortes com roupas de fábrica. Vivi diz que eles precisam se desculpar. Vemos Wei falando em dissipar a névoa e dá a ideia do protagonista tentar anular a magia, assim como ele fez nas paredes mágicas em Yorkford. Eles voam e são atacados pelo homem de mecha amarela no cabelo. Nisso, ele se transforma e continua atacando. Vemos Isaac jogando dominó e o protagonista quase caindo da escada. Wei muda ele de lugar e vai encarar o lobisomem, enquanto Ren vai atrás de Lily. O duelo entre Wei e o lobisomem se intensifica, enquanto o jogo de Isaac também. Wei lança várias magias e fica em vantagem. Isaac ganha o jogo. Wei é chamado de Condesa da Lua Carmesim
Ren escala os canos e entra no prédio. O outro lobisomem ataca Ren, que só não se fere pois seu escudo aguenta. Ren é acertado várias vezes e decide correr. O hexágono diz que Ren não vai vencer ele se não lutar. E diz que Ren é capaz de vencer o lobisomem com seu aprimoramento físico. O lobisomem aparece atrás do protagonista e acerta ele. O dispositivo manda Ren acertar uns ganchos e Ren é rodado e lançado. Depois Ren pula para escapar de uma emboscada e chega no teto. O dispositivo diz que é o aprimoramento dele. Ren aciona a água do local para disfarçar o cheiro dele e vai atrás de Lily. Encontra ela e começam a ir para casa. Encontram novamente o lobisomem no caminho. Eles discutem até que Wei aparece com o outro lobisomem derrotado, que diz que Wei é a Condessa da Lua Carmesim. O lobisomem discute com Lily e diz que ela tem que ficar com eles, pois são parentes. Ren diz que ele quer explicar a situação. Vemos eles sentados após a explicação. E Wei pergunta o porquê da Calteia ir até esse país. Eles contam de uma profecia, que as espécies vão recuperar seus poderes, e então um grupo de caçadores aparece. Os lobisomens se preparam para um embate, mas o caçador-chefe manda lançarem uma chuva de flechas. Ren protege todos, então manda eles correrem. Os caçadores continuam. Wei vai distrair eles, voa e atrai atenção. Lily se transforma, ataca e sai correndo. Os caçadores se teleportam e vão atrás do grupo do protagonista. Os lobisomens encaram os caçadores e Ren, uma caçadora. A caçadora acha que o protagonista é uma nova espécie de monstro, mas ele só tem hacks. Ela se teleporta e ataca ele de longe. Ele vai atrás dela enquanto aguenta os ataques. Os dois caem no chão. Lily derrota um caçador. Os lobisomens são derrotados e os caçadores exigem informações. Ren chega com estilo na hora. Lily aparece e decide usar os poderes dela. Com garras quentes e frias, ela cria tornados e lança nos caçadores, que usam seus talismãs para se protegerem. O grupo do protagonista escapa para a floresta. Pensam em como tratar o lobisomem meio congelado pelos caçadores. Isaac e Vivi chegam, e em seguida o hexágono, reclamando de ter sido jogado fora. Nisso, Ren lembra que o dispositivo poderia ter teleportado a todos, e o dispositivo dá uma desculpa fraca. Vivi decide curar o lobisomem com magia. Ren conta quem são eles, e o lobisomem conta da profecia, que é um evento em que eles vão recuperar seus poderes ao máximo. A cura termina e logo aparecem os caçadores. Isaac já derrota um e tenta conversar com o líder deles, que ignora, até ver que não causa danos em Isaac, e decide fugir, mas é teleportado até as mãos de Isaac e é derrotado. Vivi pergunta aos lobisomens se a profecia tinha alguma relação com as sereias. Eles dizem não saber, falam o texto original da profecia e se despedem, prometendo visitar Lily. A caçadora aparece, ameaçando a sereia, e ouvimos uma voz. É o caçador que eles conheceram no hotel. Ele diz que a sereia é caça dele. A caçadora fica estranhada, então Nangon finge um acordo com o grupo do protagonista. Os caçadores fogem, mas são interceptados. O hexágono conta que já tinha avisado da situação a Duya. Vivi dá uma cotovelada em seu irmão e depois um chute. Depois disso ocorre uma longa discussão de irmãos na casa do protagonista, em que o caçador é super protetor com sua irmã, e descobrimos que eles são irmãos de sangue, sendo o pai deles um caçador e a mãe uma sereia, mas só as fêmeas herdam os poderes de sereias. O grupo do protagonista decide contar sobre eles para o caçador, e nesse momento Lily descobre que virou um cachorro e não um lobo, durante seu processo de evolução. Wei diz que pode testar o sangue de Lily, então morde ela. O caçador se assusta, e em seguida Wei diz que Lily é 90% sangue de husky e 10% sangue de pequinês. Elas começam a brigar. A campainha toca. O caçador vai atender, são os lobisomens. Uma outra briga começa e Isaac para. Assim, mais explicações são dadas. Os lobisomens querem que Wei se junte a eles. Ela nega, diz que vai ficar com o protagonista. Então, eles oferecem ouro. E Lily diz que Wei não vai largar eles por isso, mas ela já está cobiçando a barra de ouro. Então, a luz acaba.
Eles se preparam para lidar com os caçadores. Isaacs não sente inimigos, então eles percebem que a água, a luz e o gás foram cortados, pois Lily e Wei se atrapalharam na hora de pagar as contas. Os lobisomens zoam a situação e o protagonista se retira. Os lobisomens oferecem uma parceria novamente, mas os inquilinos resolvem ajudar a pagar as contas. No dia seguinte, Ren acorda e encontra a casa vazia. Usa seu dispositivo para se teleportar. Assim vemos Lily trabalhando, Wei espiando ela, Vivi tocando no parque, Tuya comendo e Ren pedindo para ela dinheiro. Ela diz que vai emprestar e conta que deu um jeito nos caçadores. Ren pergunta se as espécies têm alguma ligação com o mundo dos sonhos, e ela conta que a origem delas é nessa dimensão. Wei aparece com Isaacs para Vivi, diz ter um plano. Ela vai atrás de um tesouro com um mapa. Vemos Ren fazendo muitas perguntas para Tuya e querendo resolver todos os problemas milenares de seus inquilinos. E Tuya diz que ele não tem como resolver esses problemas. Ele diz que quer fazer isso pelos seus inquilinos. Tuya diz que vai acabar mandando ele para a dimensão dos sonhos, mas que isso gera efeitos colaterais. E ele pergunta se a imunidade à magia dele é um desses efeitos. Ela descobre que ele já está sendo afetado e pede um relatório. Ele volta para casa, a energia voltou, seus inquilinos prepararam um jantar para ele. Ren conta que vai investigar a dimensão dos sonhos para saber sobre a profecia. Ele lhe pede para ir junto. Ele diz que todos podem ir e todos desejam ir. Nesse momento, Ren se pergunta aonde está o ovo que eles foram buscar. E então descobrimos que Lily estava cozinhando ele. O que você achou desse anime? Conte-me aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e ser inscrito no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!